Nós vamos hoje continuar falando sobre nossas vidas, sobre o altar. Uma atitude de gratidão e de dependência de Deus. A Cris fez uma perguntinha sobre o culto de ontem. Eu quero dizer que foi um culto maravilhoso, né? Quero agradecer, inclusive, as palavras que temos recebido de pessoas. Tanta gente mandando palavras bonitas. Recebi uma mensagem tão linda de vários lugares, aqui do Brasil, fora do Brasil, dando parabéns para a Igreja Batista em Lindóia e trazendo, de fato, uma alegria ao nosso coração. Mas o nosso desejo é de agradar o coração de Deus. Ontem, naquele ambiente, nós, de fato, construímos um altar ao Senhor. E o altar não era aquela carreta que serviu como palco. O altar foi toda a Unicesumar. E aonde nós entramos e ficamos, ali nós colocamos nossa vida sobre o altar. Foi uma bênção maravilhosa nesses 38 anos de organização da Igreja Batista Lindóia. Queria ler com vocês o texto de Romanos, capítulo 12, que diz: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Nós adoramos a Deus de maneira viva, agradando ao Senhor naquilo que nós somos, fazemos ou pensamos. Um altar é um lugar de sacrifício, de oferta a Deus. E nós vimos no Velho Testamento vários tipos de altares. Aqueles altares foram feitos de pedra, de metal. Sobre eles, os adoradores ofereciam animais, cereais, óleo e vinho. Esses altares foram erguidos em momentos especiais na vida de pessoas e de nações. Nós vimos, por exemplo, alguns altares do Antigo Testamento. E o pastor Marcelo Aguiar nos ajudou a perceber alguns altares no Antigo Testamento. O primeiro que ele destaca foi o altar de Abel, um altar de adoração ao Senhor. O segundo, o altar de Noé, um altar de gratidão a Deus. O terceiro, o altar de Abraão, um altar de fé. Quarto, o altar de Isaac, um altar de superação. Depois, o altar de Davi, um altar de conciliação. Depois, o altar de Elias, um altar de restauração. E, por fim, o altar do tabernáculo, um altar de comunhão. E eu diria que nós vivemos tudo isso ontem. Ontem, naquele altar, nós adoramos ao Senhor, oferecendo ao Senhor a nossa gratidão. E aquele evento, aquela celebração de ontem, foi um ato de fé, mas também foi um ato de superação. Um evento como aquele, organizado em apenas 15 dias, é um desafio muito grande. Superação para muitos irmãos que chegaram lá ou aqui na igreja ontem, 8 da manhã, e saíram daqui da igreja hoje, 1h da manhã. Pessoas que trabalharam demasiadamente, eu sei cada um deles. Não vou citar os nomes, para não ser também injusto com aqueles que não puderam ficar, mas que estiveram conosco desde de manhã, superando as dificuldades, ajudando a produzir tudo aquilo. Então nós vivemos de fato um momento de superação.
E foi um momento de conciliação. Algumas pessoas puderam se reconciliar com o Senhor, algumas pessoas puderam entregar suas vidas a Jesus, outras pessoas tiveram experiências de vida com Jesus extraordinária. Também vivemos ontem um altar de restauração, né? Restaurando a nossa fé, restaurando a nossa alegria. O pastor Vilibaldo chegou: pastor, o culto ontem foi maravilhoso, a igreja ficou animada, restaurando a animação do povo de Deus. E não pôde faltar ontem, não faltou a comunhão. Quando a gente faz essa panorama dos altares do Antigo Testamento, nós vamos desembocar, vamos chegar no altar do Calvário, no altar do Novo Testamento, que de fato é o último altar. Depois do altar do Calvário, não existe mais altar. Eu estou aqui em uma plataforma, em um palco. Para alguns isso aqui é o altar, mas eu queria decepcioná-lo em dizer que depois de Jesus na cruz, não existe outro altar. Quando chegamos aqui no Novo Testamento, encontramos o último altar, o altar definitivo, aquele sobre o qual oferecemos a Deus o nosso culto. Esse altar foi o monte do Calvário. Lá em Hebreus capítulo 9, versículos 26 e 28 diz: Cristo de uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado sobre o sacrifício de si mesmo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Nós vamos daqui a pouco orar pelo seu motivo de oração. E alguns pensam que a oração que nós vamos fazer aqui, nesse lugar, inclusive você pode já botando aí o seu motivo de gratidão, o seu motivo de oração. O pastor Vili já está ali tomando nota. E você pensa que a oração que fazemos aqui, ela é superior à oração que você faz aí. E o texto de Hebreus deixa claro que não. Cristo se manifestou para que, de uma vez por todas, os sacrifícios do Velho Testamento foram apenas símbolos do sacrifício do Novo Testamento. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, é pelas suas pesaduras que nós somos sarados. É no Calvário, como Abel, que apresentamos a nossa adoração. É junto à cruz, como Noé, que podemos expressar nossa gratidão. Vamos até o Salvador, levados pela fé, como fez Abraão. Como Isaque, vemos que aos pés do Salvador encontramos superação. Como Jacó, é ali que firmamos o compromisso de tê-lo como nosso Senhor. Pelos sacrifícios de Deus, alcançamos comunhão. Como profetizava o altar do tabernáculo, comunhão. Conciliação, como prefigurou o altar de Davi. Restauração, como anunciava o altar de Elias. Depois que Jesus entregou sua vida por nós, lá na cruz, lá no Calvário, não há mais lugar para sacrifícios, penitências, não há mais lugar para automutilação, não há lugar para pagamento de promessa, porque Jesus consumou, a promessa se cumpriu e suas sombras tornaram-se
desnecessárias. Depois do Calvário, nenhum altar de pedra, metal ou madeira precisa ser levantado. Já não há espaço para altares materiais. Resta-nos o altar espiritual, o altar do céu, o altar da alma. É ali que, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam o seu nome, conforme diz o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. O culto de ontem foi maravilhoso. Alguns estão me perguntando quando será o próximo. E uma das pessoas que me perguntou isso foi uma das pessoas que mais trabalhou. Deu muito trabalho. Mas foi bonito de ver a igreja adorando ao Senhor. Mas eu não preciso de um culto drive-in. Eu não preciso de um culto com alta produção para oferecer ao Senhor o meu altar a Deus. Nós somos desafiados a oferecer ao Senhor um culto de adoração e louvor no dia a dia, onde nós estivermos. Por isso, nossa vida precisa estar sobre o altar. E o apóstolo Paulo faz-nos esta exortação em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, que Deus se agrade. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Nossas vidas, portanto, devem estar sobre o altar. E talvez você pergunte, mas o que significa isso? Nossas vidas sobre o altar significam entrega. Altar é um lugar de rendição, de consagração total. Quando o animal era levado ao altar, dali não saía vivo no Antigo Testamento. Quando um cereal era levado ao altar, ali era consumido pelo fogo. Nossas vidas sobre o altar representam uma dedicação total ao Senhor. Uma dedicação eterna, incondicional ao nosso Deus, porque a Ele nós pertencemos. Tudo o que somos e tudo o que temos é dele. Nossas vidas sobre o altar significa verdade. Viver para Deus é o nosso culto racional. É a verdadeira forma de adorá-lo. Eu estava aqui acompanhando a aula da EBD, o pessoal da produção, o Juarez lá em cima, o Ricardo aqui em cima. De repente eu vejo o Ricardo pegar um balde de água com um pano para limpar os cabos que estavam sujos. E a atitude do Ricardo me impressionou. Porque essa é a verdadeira adoração. Uma vida entregue ao altar significa isso. Ninguém está vendo, um serviço não muito legal de ser feito, mas fazendo com amor, com dedicação, sem ninguém mandar. E o Ricardo, vocês conhecem bem, ele já teve todos os cargos da igreja. Só não teve até agora o cargo de pastor. O resto foi tudo. Já foi zelador, chaveiro. Mas pregador já foi também muitas vezes. Né? E já foi segundo secretário, tesoureiro, vice-presidente. E hoje é o cara que coordena toda a área técnica. Mas o que me chama a atenção é que ele poderia dizer, não, eu estou em uma função que eu não posso molhar as minhas mãos. Mas pacientemente ele faz. Isso é um exemplo de um viver no altar, não apenas diante das câmeras ou diante dos holofotes ou num palco, mas viver no altar na simplicidade do meu viver.
Precisamos ser fora do templo aquilo que declaramos ser quando estamos no templo. Precisamos nos comportar durante a semana da mesma forma como agimos no domingo. Precisamos viver aquilo que pregamos. O contrário disso é uma mentira religiosa disfarçada de cristianismo. Nossas vidas sobre o altar significam proteção. Ainda que para alguns a ideia de se entregar completamente a Deus possa parecer algo assustador. E essa é, na verdade, a única maneira de preservar a sua vida, é entregar a sua vida no altar do Senhor. A Bíblia diz que quem tenta salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida, por amor de Jesus, ganhá-la-á. Não há lugar mais seguro no universo do que o centro da vontade de Deus. Estaremos guardados se estivermos sobre o altar. Se nossas almas descansarem, repousarem em Cristo Jesus. Ontem eu falei de que nós temos recebido notícias de amigos, parentes próximos ou longe, que estão padecendo, estão sofrendo pelo Covid. Alguns estão superando, outros estão sendo ceifados. Mas se a nossa vida estiver sobre o altar do Senhor, nós não pereceremos, porque nós ganharemos a vida eterna. Por isso eu queria nessa manhã dizer a você que nos ouve, que nos acompanha, o melhor presente que poderíamos dar à Igreja do Senhor Jesus, a Igreja Batista em Lindóia, por ocasião das celebrações do seu 38º aniversário, é oferecer ao Senhor a nossa vida sobre o altar. Coloquemos nossas vidas sobre o altar, porque Jesus é digno de toda a confiança. Jesus é uma fonte inesgotável de amor. Há uma história que nos ajuda a entender toda essa verdade. Dizem que um pequeno índio, depois de ouvir a pregação do Evangelho, entendeu que precisava dar uma resposta de amor a Deus. Ele trouxe até o missionário a sua cuia. O missionário disse: isso não serve. Então voltou trazendo o arco e a flecha. O missionário repetiu: isso não serve. Já sem saber o que fazer, o índiozinho trouxe o seu cachorro. O missionário disse: isso não serve. Desesperado, sem saber como expressar a sua gratidão a Deus, o pequeno índio se colocou de joelhos diante do missionário e chorou, expressando aquilo que dizia o salmista: que darei eu ao Senhor? O missionário então olhou para aquele índio, ajoelhado diante de si, chorando, e ele disse: isso serve. Que nós oferecemos ao Senhor nossa vida sobre o altar, porque isso serve. Você pode dar a Deus muitas coisas. Você pode dar a Deus o seu louvor, o seu tempo, a sua oferta, o seu dízimo, a sua oração. Mas se não der a Deus a sua vida,
isso tem valor temporal. Mas quando você oferecer sua vida sobre o altar, isso tem valor temporal e permanente. E todas as outras coisas que você fizer para o Senhor terá um valor eterno e permanente. Que Deus receba sua vida sobre o altar, porque o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós, é nossas vidas sobre o altar.